Gustavo na área. Bom, primeiramente trazer para vocês qual que é a ideia do canal, a gente fazer um giro pelos esportes, né? A princípio no futebol, pelas grandes ligas, o Brasileirão, Série A e B, futebol francês, futebol espanhol, e trazer como que foi a rodada, os resultados, cada liga trazer qual que foi o jogador de destaque, o time, que foi o time de destaque da rodada, e aí no futuro a gente também trazer sobre basquete, futebol americano para aqueles que curtem. Fiquem com o giro da rodada dessa semana. A gente teve campeonato francês, campeonato espanhol, brasileiro Série A e B. Começando pelo campeonato francês, o Mônaco empatou com o Nantes em 1-1. Gelson Martins aos 14 minutos abriu o placar e Castelletto aos 42 empatou o jogo. O Lyon também empatou em casa com o Brestois. Aos 43 minutos, Cardona abriu o placar para o Brestois e Slimani empatou aos 62 para o Lyon. Já o Paris Saint-Germain iniciou o campeonato vencendo a primeira partida fora de casa contra o Troyes. El Rajan abriu o placar aos 9 minutos para o Troyes, mas aos 19 Hakimi empatou e Icardi aos 21 virou o jogo. O Rennes também empatou na primeira rodada contra o Lens. Suleiman aos 14 abriu o placar e Fofana empatou para o Lens aos 19 minutos. O Angers ganhou do Strasbourg fora de casa por 2-0, com gols de Traoré aos 57 minutos e Barrocan aos 81. A surpresa da rodada foi o Clermont ganhando fora de casa do Bordeaux por 2-0, com gols de Mohamed Bayo aos 82 e Dossou aos 93. O Saint-Étienne também começou o campeonato empatando em casa. Vicente Legoff aos 52 abriu o placar para Lorient e Casri aos 70 empatou para o Saint-Étienne. Nice e Stade Rennes fizeram o jogo sem gols da rodada. O jogo mais emocionante da rodada foi o confronto entre Metz e Lille. Aos 23, Sven Botman abriu o placar para o Lille. Aos 31, Fabien Santonzi empatou para o Metz e o Dol aos 41 virou o jogo. Na volta do intervalo, aos 52, Santonzi ampliou o placar para o Metz e parecia que seria uma vitória muito surpreendente para o Metz. Mas aos 56, Koyate foi expulso e aos 81, Ikoné fez o 3-2 e aos 97, apagar das luzes, Odija fez contra e o jogo encerrou 3-3. No último jogo da rodada, Montpellier e Marseille fizeram um belíssimo jogo. Aos 30 minutos, Luan Pérez fez o gol contra a favor do Montpellier. Laporte, aos 34, ampliou o jogo e parecia que seria uma vitória fácil para o Montpellier. No retorno do intervalo, Sergis Under, aos 68, fez 2-1 para o Olympique de Marseille, que buscava o resultado e ia para cima. Aos 75, Payet empatou o jogo e a virada que parecia impossível aos 80 veio, com um gol de Payet novamente. O time da rodada selecionado por mim foi o Clermont, que venceu o Bordeaux por 2-0 fora de casa. O Clermont, que na temporada passada estava na Série B do campeonato francês. O jogador da rodada selecionado foi Dimitri Payet, que fez 2 gols dos 3 do Olympique de Marseille e foi decisivo na virada e vitória do seu time contra o Montpellier fora de casa. No campeonato português, o Sport bateu o Vizela por 3-0 em casa, com gols de Pedro Gonçalves aos 48 e aos 64 e Paulinho aos 74 fechou o placar. Já o Arouca perdeu em casa para o Estoril por 2-0, com gols de André Franco aos 4 minutos e Ryotaro Meshino aos 96. O Benfica ganhou do Moreirense fora de casa por 2-1, com gols de Lucas Veríssimo aos 9, Luca Waldschmidt aos 19 e o Moreirense descontou com Rafael Martins aos 30. O Benfica ainda teve um jogador expulso aos 56, mas conseguiu segurar a vitória. O Braga também venceu a primeira partida fora de casa contra o Marítimo, com gols de Raul Silva aos 61 e Ricardo Horta aos 69. O Tondela ganhou de 3-0 em casa do Santa Clara, com gols de Daniel dos Anjos aos 18 e aos 54, e João Pedro aos 84 fechou o placar. Já o Portimonense, com uma vitória mais magra, venceu o Vitória de Guimarães fora de casa por 1-0 com gol de Beto aos 86 minutos. Já o Porto, confirmando o seu favoritismo, venceu o Belenenses por 2-0 em casa, com gols de Tony Martinez aos 19
e Luiz Dias aos 65. O Gil Vicente ganhou bem do Boa Vista em casa de 3-0 com gols de Fran Navarro aos 3 minutos, Samuel Lino aos 24 e Fran Navarro voltou a marcar aos 56. O time da rodada do Campeonato Português, selecionado por mim, foi o Tondela, pela belíssima vitória por 3-0 em cima do Santa Clara. O Tondela que na temporada passada terminou abaixo do Santa Clara e iniciou essa temporada ganhando por 3-0. O jogador da rodada selecionado foi o Pedro Gonçalves, que fez 2 dos 3 gols do Sporting na vitória sobre o Vizela. No Brasileiro Série B, o Remo perdeu para o Operário em casa por 1-0 com o gol de Tomás aos 65. O mais surpreendente na partida foi que o Operário estava com um jogador a menos, Rafael Chorão, desde os 5 minutos. O Guarani venceu em casa por 2-0 do Brasil de Pelotas, com gols de Bruno Sávio aos 45 e Matheus Bidu fechou o placar aos 82. O Coritiba empatou com o Goiás em casa. Henrique abriu o placar aos 61, mas Nicolas empatou para o Goiás aos 79. O Cruzeiro buscou uma vitória fora de casa contra o Brusque, que abriu o placar aos 61 com Edu, e o Cruzeiro virou com Felipe Augusto aos 86 e Giovani aos 89. O Náutico perdeu em casa para o Confiança por 4-0. O William Santana abriu o placar aos 5 minutos e Rafael Villa ampliou aos 49. Na volta do intervalo, Nirley fez 3-0 para o Confiança aos 48 minutos e o inspirado Rafael Villa fechou o placar aos 61. No final do jogo, aos 95, ainda tivemos 2 expulsões: Carlão do Náutico e Neto Berola do Confiança. CSA e Avaí empataram por 0-0 num jogo bem para lá do que foi a rodada. O Vasco ganhou do Vitória por 1-0 fora de casa com gol de Martin Sarrafiori aos 14 minutos. O Vitória teve um jogador expulso aos 92. O Sampaio Correia venceu o Vila Nova fora de casa por 2-0. Jean Silva aos 10 minutos fez o primeiro gol e Ciel aos 22 ampliou. O Londrina também perdeu em casa para o CRB por 2-0. Diego Torres abriu o placar aos 3 minutos e já finalizou a partida aos 53. O Botafogo venceu a Ponte Preta em casa por 2-0. Aos 31 minutos, Kevin fez um gol contra, que fez com que o Fogão ficasse na frente do placar. Rafael Moura, aos 89, encerrou a partida, sendo assim 2-0 para o Botafogo. Já o time da rodada no Campeonato Brasileiro Série B, que foi selecionado, foi o Confiança, que venceu expressivamente o Náutico por 4-0 fora de casa. Até o jogo, o Náutico era o primeiro colocado e o Confiança era o último. O jogador da rodada não poderia ser outro. Rafael Villa, do Confiança, fez 2 gols dos 4 na vitória contra o Náutico. No Brasileiro Série A, tivemos o início da rodada entre Sport e Bragantino empatando o jogo em 0-0. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o São Paulo com 2 gols do seu ex-atacante. Pablo marcou aos 14, Renato Kaiser empatou o jogo aos 28 e o Pablo fez o gol da vitória do São Paulo aos 33. O Cuiabá empatou em 1-1 com o Bahia, que saiu na frente com o Rodriguinho aos 26 minutos. Aos 37, PP empatou o jogo. O Cuiabá ainda teve um jogador expulso aos 90 minutos, mas conseguiu segurar o empate. Um dos jogos mais emocionantes da rodada, o Palmeiras perdeu em casa para o Fortaleza por 3-2. Tite contra abriu o placar aos 12 minutos para o Palmeiras. Na sequência, aos 18, Marcelo Benevenuto empatou para o Fortaleza, que aos 25 com o Robson virou o jogo. Ainda no primeiro tempo, o William empatou aos 34. Aos 70 minutos, o Fortaleza teve o jogador expulso e ficou mais de 20 minutos com um a menos em campo. Até que, aos 90, Vitor Luiz, do Palmeiras, foi expulso. E, aos 95, no apagar das luzes, Igor Torres fez o gol da vitória do Fortaleza. O América Mineiro venceu em casa por 1-0 contra o Fluminense, com gol de Ademir aos 72 minutos. O Juventude perdeu em casa
para o Atlético Mineiro. Paulinho Boia abriu o placar aos 46 minutos. Na volta do intervalo, Hulk, aos 77, empatou o jogo e Nathan Silva, aos 92, virou o jogo para o Atlético Mineiro. Santos e Corinthians fizeram o clássico paulista e acabaram no empate em 0-0. 0-0 também acabou o jogo entre Ceará e Atlético Goianiense. Numa das surpresas da rodada, o Internacional ganhou do Flamengo fora de casa por 4-0. Yuri Alberto abriu o placar aos 19 e ampliou aos 41. Tyson, aos 55, fez 3-0 para o Internacional. O Flamengo perdeu o Gabigol aos 63 minutos e aos 70 tomou o 4-0 de novo com Yuri Alberto. No fechamento da rodada, o Grêmio venceu a Chapecoense em casa por 2-1. Anselmo Ramon abriu o placar aos 4 minutos para a Chapecoense, que tomou a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Alisson aos 18 minutos e Miguel Borja aos 32 minutos. E no Brasileiro Série A, ficou bem difícil selecionar o time da rodada, já que o Fortaleza e o Internacional fizeram maravilhosos jogos fora de casa contra adversários que brigam pelo título. O Internacional venceu o Flamengo por 4-0 e o Fortaleza vencendo o Palmeiras no apagar das luzes no Allianz Parque. O jogador da rodada foi do Internacional, Yuri Alberto, com 3 gols dos 4 sobre o Flamengo. É isso, galera. Se inscrevam no canal, toquem no sininho, deixem o seu curtir e comentem também. Se vocês querem algo novo, tem alguma ideia, pode colocar no comentário que eu vou ler todos os comentários. Até o próximo giro pelo mundo do esporte.